a caverna não é o fim. Porque alguns estavam na caverna de Adulão, outros não, mas a caverna não é o fim. Estou falando daquela caverna de Adulão. Então, eles aprenderam que com Deus não existe ponto final, existe vírgula. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o ponto final. E se você está vivo e respira, você está, né? É porque você ainda não chegou no final. Então, ainda tem muita coisa a acontecer na sua vida. Nos dias de hoje, foi o que eu coloquei aqui, Deus continua usando heróis improváveis, todos esses homens aqui eram improváveis, e Deus está levantando heróis improváveis, como Samá que não foge, como Eleazar que não solta a espada, como Benaia que enfrenta leão e gigante, pessoas que chegaram diante de Deus quebradas e saem fortalecidas. Essa é a grande lição que a gente tem. Mas tem mais herói da fé para a gente se inspirar? Sim, tem Abraão. Aí agora eu saí da lista de guerreiros, daqueles que estavam na caverna de Adulão e depois estiveram no reino de Davi. Eu saí dessa listagem e agora eu estou entrando na listagem de Deus. Agora sim, você vai comigo para Hebreus 11. Hebreus 11 é um capítulo enorme, com muitos heróis e heroínas da fé, e cada um deles tem uma lição para nos deixar. No entanto, a lição que Abraão nos deixa é a fé. Ele é o pai da fé. Que tipo de fé que teve Abraão e que nós precisamos aprender com Abraão? É o tipo de fé que Deus não precisa te explicar nada. Quando Deus falou para ele assim, Abraão, sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas Deus não pegou um Waze ou qualquer outro aplicativo de rota, um GPS, qualquer outro aplicativo. Ele não pegou e falou, olha, você vai passar por aqui, por ali, você vai parar um tempo aqui, e não, no dia tal, no mês tal. Não, Deus não explicou, Deus só falou. Deus só apontou o caminho. E Abraão teve fé suficiente para acreditar todos os dias, mesmo quando nada estava acontecendo, de que Deus estava guiando a sua vida. Ter a fé de Abraão é você não tentar pensar com a sua mente. A nossa mente é extraordinária, nós precisamos sim de pensamentos organizados, mas fé não é uma questão de pensamento. Tudo bem, você pode até alinhar o seu pensamento com os pensamentos de Deus. O que você não pode é ser racional, porque não tem como entender. Pela fé, eu creio. Agora, como eu vou entender, como que Deus reativa músculos, renova, restaura músculos atrofiados, como ele faz o surdo ouvir, como ele transforma a água em sangue ou sangue em água, porque foi os dois, né? O Nilo foi transformado, as águas ficaram vermelhas como sangue, e o primeiro milagre foi a água em vinho, né? que a gente associa com o sangue. Então, para ele, tanto faz, tanto faz. Ele é Deus, ele cria, ele recria, e ele transforma, e ele liberta. Então, para você ter a fé de Abraão, é uma fé que não usa razão, mas que usa a palavra de Deus e o raciocínio de Deus. Cultura do céu é você pensar como Deus pensa. E como que Deus pensa? Para Deus não tem impossível. Então, essa é a lição que a gente aprende com Abraão. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele falou, eu não vou morrer no meio do caminho, porque Deus falou que ele está comigo, tem uma rota, ele vai cuidar de mim e da minha família. A primeira confiança de Abraão foi essa, que ele não ia morrer no meio do caminho. Deus ia guiá-lo o tempo todo, como Deus guiou. Quando ele foi provado a fé com Isaac, dele entregar Isaac, o raciocínio de Abraão foi contra o raciocínio de qualquer pessoa. Está escrito em Hebreus 11 que ele acreditava que Deus ressuscitaria Isaac se ele viesse a morrer. Que fé é essa? E assim eu poderia continuar. Eu só quero te dizer que a lição que eu aprendo com Abraão tem momentos que você tem que deixar a sua mente de lado e só ser guiado pela mente de Deus. Só ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a nossa mente vai embolar no meio do caminho, tá? Então,
a fé de Abraão é uma grande lição para a gente, ser guiado por Deus.